Bom dia, alunos do terceiro ano. Estudo da população brasileira e fluxos demográficos. Quais são os principais conceitos a serem observados na dinâmica populacional? Vamos lá. Crescimento natural vegetativo. Crescimento natural é a quantidade de pessoas que nascem num determinado período menos o número de óbitos. Ou seja, é aquilo que vai ser acrescido realmente a população. Nascem 10, morrem 3. Vão ser acrescidos 7. Esse 7 corresponde ao crescimento vegetativo ou natural daquele período, que geralmente é medido por ano. O crescimento migratório é a diferença entre os imigrantes, os que chegam, e os emigrantes, os que saem. Nesse caso, nós temos que depois observar quais são as causas que levam ao indivíduo a promover esse vai e vem de pessoas, esse processo migratório. E o crescimento populacional demográfico é o resultado do crescimento vegetativo mais o resultado do crescimento migratório. É a soma do crescimento, do resultado do crescimento vegetativo ou natural, mais o crescimento migratório. Ou seja, aquilo que resulta da soma das duas taxas, nós vamos ter a definição aí de demografia, que é a ciência que preocupa em estudar essa dinâmica e esses processos, essas modificações dentro da população. Êxodo rural. Êxodo, fuga, saída do homem do campo em direção às cidades. Geralmente, essa fuga leva à ideia de que nos grandes centros as pessoas vão ter melhores condições de vida, de sobrevivência, uma dignidade melhor em termos de trabalho, estudo, moradia, saúde, etc. Nem sempre isso ocorre. Muitas das vezes a pessoa acaba tendo que coabitar regiões periféricas ou favelas, locais onde a infraestrutura e as condições básicas de sobrevivência são bastante restritas ou inexistentes. A migração pendular, ela ocorre a partir do vai e vem de pessoas, esse pêndulo, como se fosse um relógio, o vai e vem das horas. Ou seja, uma pessoa que mora numa região e coabita outra, mora no Interlagos e trabalha e desloca para a região do centro industrial e fica ali durante todo o dia, regressando à sua casa, ao seu lugar de habitação somente à noite. Pessoas que moram em Cajuru e moram em Cajuru, residem em Cajuru e trabalham em Divinópolis, estudam em Divinópolis. As cidades satélites como Gama, Brasilândia, lá em Brasília, são pessoas que vivem nessas cidades e trabalham na capital do Brasil. A migração sazonal, que é a migração temporária, é quando pessoas deslocam por um motivo para outra região, como é o caso dos habitantes do norte de Minas, que vêm à região sul de Minas na colheita de café, da cana-de-açúcar e voltam ao seu lugar de origem após o término dessas atividades econômicas, levando aí consigo aquilo que eles conseguiram juntar durante esse período, para se manterem durante até a próxima safra, condições de sobreviver com uma certa dignidade. A migração definitiva é aquela que a pessoa não tem mais vontade de retornar ao seu lugar de origem. A metropolização é a migração em massa de pessoas para áreas
de grande concentração populacional, como as cidades próximas, né, que fazem parte da área metropolitana. Vamos pegar, por exemplo, Belo Horizonte, né, que residem em Belo Horizonte, que residem em Contagem, Betim, Sete Lagoas, Sabará, Mateus Leme, né, e vão para essa região devido aí às áreas de metrópole concentrarem maior volume de indústrias e campos de emprego. Nem sempre isso vai ser realmente eficiente para as pessoas que vão a essas regiões, na tentativa de melhorar suas condições sociais e econômicas. A desmetropolização é um processo inverso. É quando o indivíduo sai dos grandes centros em direção ao interior. A população absoluta é o número de pessoas que residem naquele local. Ou seja, dentro de um espaço geográfico, quer seja ele um estado, uma cidade, um país, uma escola, a densidade, a população relativa ou densidade demográfica é o número da média de habitantes por quilômetro quadrado, metro quadrado, é dado através do número de população total dividido pela área. No caso do país, geralmente ela é dada por quilômetro quadrado. Aproximadamente no Brasil hoje, a média é de 24 pessoas por quilômetro quadrado. Superpopulação ou superpovoamento é quando a quantidade de pessoas supera a de produção de recursos econômicos para a manutenção das mesmas. Ou seja, uma população muito grande e não tem condições aí do país oferecer, como por exemplo, emprego, gêneros alimentícios, o suficiente para atender a demanda de todo o contingente populacional. A taxa de fecundidade é o número de filhos que uma mulher, o número médio de filhos que uma mulher tem entre 15 e 49 anos. Sabemos que acima de 30 anos a gravidez é de risco e qualquer gestação ela deve ser acompanhada por pré-natal, acompanhamento médico, uma higienização mental, uma alimentação adequada, para que a gravidez ocorra da melhor forma possível. E que também, abaixo de 15 anos, muitas jovens engravidam. Mas a taxa de fecundidade, segundo a ONU, é o número de filhos que a mulher tem entre 15 e 49 anos. A taxa de natalidade é o número de filhos de nascidos em uma região durante um determinado período e a taxa de mortalidade é o número de óbitos dado a um determinado período. A diferença entre nascidos e mortos, natalidade e mortalidade, gera o crescimento natural ou o crescimento vegetativo. Uma outra taxa importante é a taxa de mortalidade infantil, que é o número de óbitos de crianças com idade até 1 ano. Segue aí algumas fórmulas, para chegar aos cálculos previamente esclarecidos. O aspecto demográfico e social da população brasileira. Estudos das pirâmides. A pirâmide é um gráfico que baseia em 3 partes: a base, o corpo e o ápice, o topo. A base demonstra a população jovem até 18 anos, o centro, que é o corpo, de 19 a 59 anos, e acima de 60 está no topo, Divide em masculino e feminino e faixas etárias. Como eu disse, a nossa densidade demográfica da população brasileira é baixa, aproximadamente 24 habitantes por quilômetro quadrado. Uma coisa que vale ressaltar é que
tem áreas de grande concentração, né, que é populacional, que a gente chama de explosão demográfica, como na região sudeste, sul e litoral, e grandes vazios demográficos, com menos habitantes por quilômetro quadrado, como no interior do Nordeste, do Centro-Oeste e no próprio Norte do Brasil. A gente percebe, né, que a população brasileira tem tido aí, nas últimas décadas, uma redução de filhos por casal, isso aí graças à política contraceptivas, né, através de métodos anticoncepcionais, como a pílula, o uso do preservativo, que ele é importante não somente para manter, né, a redução do número de filhos, mas também para conter doenças sexualmente transmissíveis. Isso aí é extremamente importante, né, porque a rotatividade de casais, sem a precaução do uso do preservativo, pode produzir a contaminação de indivíduos com doenças não desejáveis, que podem ser até letais, podem levar à morte. A inserção da mulher no mercado de trabalho, ela fica muito tempo fora de casa, né? Também favoreceu aí a diminuição do número de filhos por casal. A pirâmide brasileira, ela tem hoje uma redução na base, o topo começa a alargar e o centro, que é o corpo, bastante largo. Ou seja, a nossa população hoje é caracterizada pelo predomínio de adultos. Nós temos pirâmides jovens, adultas, envelhecidas e rejuvenescidas. Na frente de cada definição, nós vamos ter uma explicação plausível para cada uma delas. Na pirâmide rejuvenescida é quando a base volta a se alargar. A partir de um momento X, é necessário que a população volte a ser jovem para, por exemplo, repor mão de obra no mercado de trabalho. Esse gráfico ele é importante porque a gente estuda, ao perceber aí, né, as faixas etárias, a dinâmica de como ocorre dentro de cada parte, a de jovem, de adulto e de idoso, né? E, como eu já havia dito, é importante salientar que nossa população vem, né, sim, ampliando a sua faixa, a sua esperança de vida, pautada aí em políticas econômicas e sociais, que produziram aí melhores condições no dia a dia da população, enquanto habitação, enquanto alimentação, saúde, higiene, né, mesmo, né, através de esgoto tratado, água tratada, acesso a medicamentos mais baratos, ou o próprio governo doa medicamentos, entre outros fatores que elevam aí a condição da esperança e longevidade da população brasileira. O PIB, Produto Interno Bruto, ele é dado pela renda per capita, que é a divisão de tudo que o Brasil arrecada pelo total da população. Ou seja, é aquilo que o governo pode destinar a um determinado indivíduo durante um período. A pobreza, houve uma redução aí da pobreza no Brasil graças a políticas, né, que o governo desempenhou ao longo das últimas décadas, como Minha Casa, Minha Vida, né, o Auxílio Gás, a Bolsa Família, né, a estruturação dos bairros residenciais, né, tratamento de esgoto. Isso tudo favorece aí a perspectiva de melhores condições também, né, na questão da permanência do indivíduo vivo, né, na longevidade da população, bem como também, né, houve aí uma redução da taxa de mortalidade infantil, através aí, né, dos pré-natais, do acompanhamento do médico de família, entre outros fatores que favorecem aí
a população ter maior esperança de vida. O IDH, que é o Índice de Desenvolvimento ou Indicativo de Desenvolvimento Humano, ele medido de 0 a 1, observa-se aí o Produto Interno Bruto, a questão da escolaridade, né, e do padrão, né, onde as pessoas têm a condição de vida. É um padrão de vida decente, o Produto Interno Bruto, né, o poder de compra e a escolaridade, mais a esperança de vida. É medido de 0 a 1 e é dividido em baixo, médio, elevado e muito elevado. Ele é baixo quando é de 0 a 0,499, de meio a 0,799, mediano, de 0,8 a 1 ponto, elevado ou super elevado, como é o caso do super IDH de países como a Noruega, a Finlândia, a Escócia. O Brasil ocupava a posição de número 79 no ano de 2009, observando os dados da esperança de vida, do Produto Interno Bruto e do poder de compra da população durante o ano de 2018, com um índice de 0,761, a considerar que são 193 países medidos o IDH. A imigração é o vai e vem de pessoas de uma região para outra. Imigrantes são aqueles que chegam e emigrantes aqueles que saem, né? O nosso país ele tem uma grande movimentação interna e externa. Nós recebemos aí contingentes da Europa, da Ásia, da África, da Oceania, da América, né? De todos os continentes e da Ásia, de todos os continentes do mundo. As causas são diversas, são fatores econômicos, fatores sociais, fatores políticos, né, culturais, religiosos, né, são fatores como perseguições políticas, religiosas, são questões como secas, catástrofes como maremotos, terremotos, entre outros. Quais foram os principais fluxos migratórios do Brasil? Europeus e africanos, a princípio. Os africanos vieram, né, como mão de obra escrava, depois substituídos por italianos, nas guerras, no pós-guerras, japoneses, alemães, italianos, na atualidade, angolanos, nigerianos, bolivianos, venezuelanos, coreanos, mexicanos, pessoas que vieram, né, com o intuito de ter aqui no nosso país uma ascensão econômica, cultural e política também, né? Ou seja, promover melhor condição e dignidade à sua existência e de seus familiares. A gente teve grandes fluxos de fuga do campo em direção às cidades, quando as cidades começaram a promover aí maior volume de industrialização, e também hoje nós temos o fluxo aí denominado migração de retorno, aquelas pessoas retornando ao seu lugar de origem, por causas. Né? Quais são as causas? Ou às vezes não conseguiram agregar às suas vidas aquilo que era almejado, o sucesso, ou por ter obtido esse sucesso e agora está regressando ao seu lugar de origem. Como a gente já tinha visto, né, as migrações elas podem ser de diversas formas. Vale ressaltar aqui que ainda não foi realmente citada a migração, que é o nomadismo, que é pessoas que coabitam espaços mudando de lugar cotidianamente, né, eles não têm um lugar fixo, como às vezes é o caso dos ciganos, né, dos berberes lá na África. A diáspora, que é uma dispersão
em massa de um espaço para o outro, forçada, como é o caso a expulsão dos judeus da Palestina pelo Império Romano, e que as migrações elas podem ser forçadas, espontâneas, temporárias ou definitivas, como os próprios nomes aí indicam. Muito obrigado, até a próxima aula, se Deus quiser, e Ele há de querer.